falar sobre onde repousa o fortíssimo elo entre o mercado e o setor sucroalcooleiro. A Raízen é a maior produtora de etanol do planeta. Portanto, ela é a maior produtora dos falsos créditos de carbono CBIO. A Raízen é quem mais se beneficia desses falsos créditos de carbono. E ela precisa disso. Ela realmente precisa. Porque depois da IPO dela, a coisa vem ladeira abaixo. Deixa eu te falar uns números. A renda líquida no último ano caiu 87,43%. Estou falando da Raízen. A margem de lucro caiu 88,4%. O lucro por ação caiu 80,92%. A Raízen já foi multada diversas vezes por trabalho escravo, por poluição de solo, poluição de ar, poluição de corpos d'água. A Raízen é responsável pelo envenenamento de crianças indígenas da tribo Guarani Kaiowá. Eu já te falei sobre isso. Eles pulverizaram as fazendas com agrotóxicos e crianças sentadas à mesa do café da manhã começaram a passar mal, a vomitar. E quando essas crianças, quando esses índios são atendidos esses povos ancestrais são atendidos em hospitais, o que eles ouvem é coisa do tipo, quanto mais índio morrer, melhor. A Raízen tem mais de 40 mil processos na justiça. 40 mil processos. Ela deve mais de 1 bilhão de reais em impostos só em São Paulo. O ministro Haddad disse que vai revelar a lista dos não pagadores, não é nem mal pagadores, os não pagadores de impostos no Brasil. Vamos ver se isso vai acontecer. Essa empresa, que é, sem dúvida, uma empresa fortíssima, é o maior produtor de etanol do planeta. Mas a situação atual da Raízen é extremamente delicada. Você pode acompanhar isso pelas ações da Bolsa. Não precisa acreditar no que eu estou te falando. Mas esses números que eu te passei são números oficiais da B3, da Bolsa, a maior Bolsa da América Latina. Por que esse setor, e você sabe que o setor sucroalcooleiro tem a maior bancada no Congresso Nacional. Não poderia ser diferente. Não seria possível que Evandro Gussi, aquele deputado de um mandato, e que foi depois, imediatamente, no momento em que ele sai do Congresso Nacional, ele deixa de ser deputado, ele se torna presidente da Única, que é a maior, a mais importante associação do setor sucroalcooleiro, de defesa dos interesses do setor sucroalcooleiro. Então, jamais passaria uma lei como essa, um projeto de lei como esse, que propõe o RenovaBio, que foi proposto no dia 14 de novembro de 2017 e entrou em vigor no dia 26 de dezembro de 2017. Nunca antes nesse país aconteceu alguma coisa tão rápida, né? Então você vê o poder do setor sucroalcooleiro. Esse poder, evidentemente, estende-se ao mercado. Claro, se você tem poder político, se você tem poder financeiro, você tem poder no mercado também. Então, essa armação que eu já te falei, que houve um momento em que o setor sucroalcooleiro gerou créditos de carbono legítimos dentro do CDM, do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo da ONU. Mas, a partir do momento em que isso não era mais adicional, ele para de gerar créditos. É simples assim. E aquele DNA de coronelzão que habita o íntimo
desses usineiros falou mais alto. E eles criaram um programa de governo com o pífio desempenho de Miguel Novato, que é um absurdo. O programa RenovaBio é ridículo, é de envergonhar qualquer pessoa. Miguel Novato, que você sabe, é conhecido também como Miguel Ivan Lacerda, não entendo como que ele pode usar dois nomes, e Paulo Roberto Costa, que é o inventor do CBio, né? São pessoas que não têm nenhuma estatura moral, sabe? São pessoas abjetas, pessoas que criam esse tipo de... E ainda não tem nem inteligência para criar alguma coisa que pudesse, de alguma forma, levar a alguma discussão, alguma polêmica. Não, é impossível discutir a qualidade de um CBio. O CBio é um falso crédito de carbono, ponto. O fato de você chamar de crédito de descarbonização, você pode dar o nome que você quiser, ele sempre será um falso crédito de carbono. E o programa, ele é tão bipolar, ele é tão fora de qualquer senso, que ao mesmo tempo em que eles dizem que esse programa atende aos requisitos do Acordo de Paris, que ajudariam o Brasil a cumprir aquilo que se comprometeu junto ao Acordo de Paris, eles falam que o Congresso Nacional pode inventar um crédito. Você sabe que eu tenho um documento assinado pela Daniela Conde, que é superintendente adjunta na ANP, no setor de biocombustíveis, dizendo que o Congresso Nacional pode inventar um crédito. Então, o que eu quero te dizer com isso é que a situação, a fragilidade da situação da Raízen, por incrível que possa te parecer, a Raízen está passando por uma situação de extrema fragilidade. E não é de se estranhar. A Enel quebrou, né? E quebrou no dia do meu aniversário, que é bem legal. Mas eles precisam desse 1 trilhão e 200 bilhões de reais em proventos ilícitos. Eles precisam disso, eles precisam de tudo o que puder melhorar a situação deles, porque eles têm uma alavancagem neste momento de 4 vezes e vai piorar. Por quê? Porque agora o Conselho da Raízen aprovou a tomada de empréstimos de financiamentos de 4 bilhões de reais. Resta saber se o mercado vai fazer a sua parte, se o mercado vai financiar, né? Porque você já viu que com relação à Raízen e à Cosan, Cosan ou Comgás? Com relação à Cosan, Itaú e Bradesco passaram a ser acionistas, não simplesmente emprestaram o dinheiro na confiança, né? Passam a ser acionistas, o que, sem dúvida nenhuma, mostra essa fragilidade. E é isso que eu tinha para falar para você sobre essa relação entre pessoas e o mercado, as instituições financeiras, né? Não são os bancos, não é o Bradesco, não é o Santander, não é a B3, não é o Banco Central, não é o BNDES. O BNDES criou uma linha com o Gustavo Montezano à sua frente. O BNDES criou uma linha para projetos relacionados que produzissem os falsos créditos de carbono CBIOS. Para usinas, porque não existem projetos, né? Para usinas que gerassem os falsos créditos CBIOS. Então, são pessoas que são responsáveis, não são as instituições. E aí, eu vou te dar de novo o nome dessas pessoas. Gustavo Montezano, que era presidente do BNDES,
Mário Roberto Opit Leão, que é o atual presidente do Santander, Sérgio Rial, que era o presidente do Santander quando eu fiz a denúncia, Otávio de Lazari Júnior, que é presidente do Bradesco, e Gilson Finkelstein, que é presidente da B3. Essas são as pessoas nas instituições financeiras ligadas ao RenovaBio, associadas criminalmente, quadrilheiros, escroques, bandidos, que promovem a comercialização dos falsos créditos de carbono CBio, produtos do RenovaBio, que é um programa de governo absolutamente ridículo, absolutamente vergonhoso. Essas são as pessoas e essas são as instituições.